Esta área, no nosso país em concreto, tem sido uma área a que as empresas, mesmo as de menor dimensão, não têm ficado alheias. Algumas empresas que marcam o tecido empresarial português têm uma preocupação em manter-se na vanguarda no que diz respeito à comunicação. E esta tendência tem-se verificado não só ao nível da comunicação, mas também, em alguns casos, e com algum agrado, ao nível do e-commerce, e tem-se manifestado também na preocupação em criarem plataformas de comércio online e até, em alguns casos, quando isso é possível, de distribuírem o próprio produto, quando não é tangível, através da internet. Portanto, é com algum agrado que verifico que as empresas têm mantido alguma atualidade a esse respeito e alguma preocupação, procuram formação a esse nível e procuram manter-se atualizadas em relação àquilo que são as últimas tendências em termos de marketing digital. Muitas trabalham na área do business to business e procuram trabalhar o canal digital, muitas vezes através da criação ou da compra de plataformas de software de Customer Relationship Management, em que procuram, através da presença física dos seus comerciais no terreno, também adequarem a esta novidade que é o marketing digital, mantendo-se em permanente contacto com os clientes. E o que muitas vezes acontece é que o próprio vendedor tem uma missão nova a cumprir e, portanto, nem sempre tem aquela tradição de ir para o terreno e recolher encomendas, porque agora tudo se processa de uma forma muito diferente e, portanto, mesmo quando não há a venda diretamente ao consumidor final, há uma presença marcante, uma preocupação em trazer essas tecnologias digitais para dentro da organização. O meio digital é aquilo que nos caracteriza hoje em dia e permite, em primeiro lugar, que as empresas conheçam melhor o seu consumidor. Portanto, a internet serve como fonte de informação, um manancial de informação que está disponível e que permite, numa primeira abordagem, de uma forma unilateral, saber quem é o consumidor a quem nós nos dirigimos. Se for um consumidor mais jovem, é um consumidor que procura propostas cada vez mais sofisticadas, customizadas, que não está disposto a abdicar do preço nem da qualidade e quer ambos em simultâneo. Portanto, as empresas estão mais capazes de se adequar a esta nova realidade, o consumidor cada vez mais exigente. Depois, quando o momento da verdade acontece e a compra se verifica, então também há canais, formas de acesso ao consumidor, de saber o que é que o consumidor quer, quanto tempo permanece na nossa página, quantos desses consumidores compram online, quantos procuram mais informação no nosso website, quantos ficam na primeira página, quantos acabam por percorrer outras páginas da empresa, e por isso é que é muito importante e é um grande desafio, na minha opinião, que as empresas de menor dimensão se preocupem, em primeiro lugar, por ter websites que são apelativos, atrativos. Hoje em dia já não é complicado que as empresas tenham um website, é uma coisa que se faz com um custo relativamente reduzido. O importante é criar websites onde os consumidores gostem de estar, queiram ficar e queiram comprar a seguir. E esse parece-me ser, na minha opinião, um dos principais desafios, porque é uma porta de entrada para a empresa, é uma janela para o mundo, mas que obviamente tem por detrás muitos desafios, como por exemplo ter as ofertas disponíveis para envio, portanto em termos de logística e de distribuição, há todo um manancial de questões que se colocam a partir do momento em que a empresa se predispõe a, para além de comunicar através do seu website, transformar a sua plataforma de comunicação também numa plataforma de venda. Muitas empresas pequenas costumam dizer, mas essas grandes empresas são grandes, têm orçamentos de outra natureza. Mas o que se já verifica hoje em dia é que muitas dessas empresas de menor dimensão já perceberam que há uma parte dos seus orçamentos dedicados à comunicação que tem de ser inevitavelmente combinado com montantes destinados ao canal online, porque o canal online é o futuro. Como vimos há pouco, é um dos ecrãs preferidos pelos mais jovens, os chamados digital natives, mas também os digital immigrants são outra camada da população, dos consumidores que estão interessados em realizar as suas compras online, por exemplo, e, por exemplo, hoje em dia já há quem diga que a expressão word of mouth se deve substituir pela expressão word of click, porque, na verdade, através de um clique nós podemos comprar, nós podemos gostar, nós podemos comentar, emitir a nossa opinião e, portanto, é um grande desafio, não só em termos de comunicação, como disse há pouco, mas também em termos de venda online. Só para dar um exemplo, 90% dos casos de automóveis que são comprados hoje em dia são automóveis adquiridos depois
dos clientes terem feito uma pesquisa online primeiro. Portanto, chama a atenção para um fenómeno muito importante, que é conhecido como o ROPO, Research Online Purchase Offline, que também tem outras variantes. Muitas vezes, em vez de começarmos primeiro por pesquisar online para depois comprarmos no canal tradicional, fazemos ao contrário. Pesquisamos primeiro no terreno e depois vamos comprar online, e outras variações que podem passar por pesquisar online, ver no terreno e voltar a comprar, voltar à internet para comprar. Portanto, nós temos que estar preparados para todas estas opções, e é por isso que é muito importante que se combinem as opções do canal online com as opções do canal tradicional, que obviamente mantém a sua atualidade e continua a ser muito importante. O consumidor hoje em dia está mais preparado para ouvir o que dizem os seus pares, outros consumidores, por exemplo, do que propriamente o que dizem as marcas. Portanto, muitas vezes a pressão publicitária faz diminuir o impacto que a publicidade dita tradicional tem junto do mercado-alvo, e por isso é que é tão importante, ou ainda mais importante, ouvir o que outros consumidores, a opinião de outros consumidores em relação a alguns fenómenos. O que é interessante, porque se por um lado se verifica uma tendência de desintermediação, porque nós vamos diretamente à fonte, por exemplo, numa agência de viagens, cada vez mais as pessoas compram diretamente os bilhetes à operadora em vez de o fazerem através das agências de viagens. Também é verdade que a esta desintermediação se sucedeu uma intermediação, porque há agora plataformas de comércio online que fazem recolhem as diferentes ofertas das diferentes operadoras e as entregam de uma forma organizada e segmentada àquilo que o mercado está à procura. Aquelas empresas que se têm procurado atualizar, o conselho seria manterem-se nessa linha, porque de facto isto é um processo contínuo, que não tem propriamente um momento em que vamos implementar uma solução que passa a ser a verdadeira ou a solução, mas continuarem nesse caminho. As empresas que ainda não o fizeram, procurarem formas de se mostrar no canal online, muitas vezes através, e muitas empresas já conhecem bem a terminologia e o mundo do Google AdWords, mas mesmo sem ser através desta comunicação paga, através de formas expeditas que existem hoje em dia ao alcance de qualquer empresa, de procurarem encontrar ou procurarem perceber quais são os indicadores mais importantes numa pesquisa através do Google, porque hoje em dia, se a empresa não aparece na primeira página de resultados do Google, praticamente é uma empresa cujo website não é visitado. Então, tentar perceber quais são os parâmetros mais importantes que posicionam a comunicação da empresa nas primeiras páginas do Google. Por exemplo, terem áudio e vídeo nos seus web links, terem um mapa da sua localização, serem referidos por sites que tenham boa reputação de acordo com os parâmetros do Google. Portanto, tudo isso são indicadores importantes e que estão ao alcance de qualquer empresa sem necessidade de um orçamento muito elevado. E quando digo muito elevado, posso em concreto referir casos de empresas, por exemplo, aqui na região do Porto, onde nós nos encontramos e onde verificamos com algum agrado também um florescer do negócio, por exemplo, dos bed and breakfast, dos guest houses, dos pequenos hotéis, dos hotéis low cost, em que o que importa é estar posicionado nos diretórios verticais e é estar presente onde o consumidor procura essa informação. E o que nós verificamos é que com orçamentos entre os 1.000 e os 2.000 euros é possível posicionar a nossa página de maneira a que, quando o consumidor está do outro lado do mundo, ou em Inglaterra, ou mesmo em Lisboa, encontre, quando faz as pesquisas por palavra-chave, a nossa página e acabe por entrar na nossa página e aí queira permanecer. Portanto, não é uma realidade que só está ao alcance de alguns, é uma realidade que está ao alcance de todas as empresas. É preciso alguma preocupação em tentar saber. Muitas vezes essa preocupação manifesta-se através de pequenos cursos e de consulta de manuais e até de pulsos que às vezes aparecem em formato mais condensado e que permitem às empresas perceber o que é hão de fazer em concreto para melhor se posicionarem, para melhor se mostrarem ao mundo, para rentabilizarem o investimento que fazem no canal online, que hoje em dia, como estamos a ver, é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia.